tô sentindo a gente conversar um pouquinho sobre o que é a nossa função aqui no mundo. E a gente começar conversando sobre o que é função, porque o que o Curso em Milagres nos ensina sobre função é muito diferente do que a gente aprendeu aqui no mundo. E como quase tudo no curso, acho que eu diria tudo mesmo, se eu trago a minha interpretação, se eu trago o que eu aprendi, eu não vou compreender o que ele está falando. Então essa desconstrução, esse desfazer dessa ideia do que é função, na forma como a gente aprendeu aqui no mundo, ela é muito importante para eu conseguir compreender com profundidade o que ele me ensina sobre qual é a minha função, tá? Então vamos lá, aqui no mundo a gente aprendeu que a função ela tá muito nas coisas que a gente faz, né? Então, por exemplo, você vai ser contratado por uma empresa. Eles vão te dar, olha, sua função é essa. Então, sei lá, sua função é mandar 2 e-mails por dia. Sua função é fazer pagamento de contas. A sua função, entende? Está muito ligado no fazer. Você vai, sei lá, você vai para a faculdade. Aí eles vão te dar lá, você tem funções como aluno de uma faculdade, né? Sua função é, sei lá, fazer tantas provas por semestre, entregar tantos trabalhos. Você tem a função ali de ter uma nota específica para poder ser aprovado. Então, tá sempre ligado ao fazer, sabe? Aí, sei lá, você tá com a função de ser dona de casa. Tem várias funções sendo dona de casa, né? Sei lá, limpar o chão, arrumar a cama, arrumar o banheiro, entende? Sempre no fazer. Não, a sua função agora é ser mãe, é ser pai, né? No mundo é assim. O que tá ali na mente sobre o que é ter uma função de pai e mãe? O que tá na nossa mente, o que a gente aprendeu sobre a função de ser filho, de ser marido, de ser amigo, né? Então tem as funções que elas são explícitas, né? Então tem ali, sei lá, quando você está na faculdade, aquilo é explícito, né? Tem as regras que você precisa seguir, tem ali a sua função que você precisa cumprir. E tem as funções implícitas, né? Que não são necessariamente claras, acordadas verbalmente, mas tem ali uns acordos implícitos que a gente faz, né? Quando a gente assume alguma função. E é muito importante a gente olhar, porque é assim que o mundo funciona, né? E não é à toa que gera tantos conflitos também, porque como tem muitas funções que estão implícitas, às vezes as pessoas esperam coisas de você, aquilo está implícito, né? E você nem sabia que era a sua função no mundo aquilo. Sei lá, quem nunca teve aquele amigo que queria que, sei lá, você encontrasse com ele uma vez por semana. Implicitamente foi essa função que ele te deu. E aí ele fica bravo com você porque você não encontra ele uma vez por semana, ou seja, você não faz o que na cabeça dele era sua função como amigo fazer. Entende? Gente, isso é fonte de muito conflito mesmo nos relacionamentos, porque tem isso, né? Essas funções que estão implícitas. No mundo tem isso, né? E é fonte de muita culpa também, né? Porque se você julga que você não está cumprindo a sua função bem, ou seja, você não está fazendo o que você deveria fazer bem, você vai se sentir culpado. E o outro também, se ele julga, né, no critério dele, na percepção dele, que você não está cumprindo a sua função que você deveria cumprir, ele vai te culpar. Então, assim, ó, é um prato, as funções no mundo são pratos cheios para culpa, para manter a culpa na mente. É isso que eu diria. Então, acho que ela é de uma forma bem, sei lá, geral, assim, as funções. Quando a gente assume funções no mundo, a gente tem que estar muito atento, porque duas coisas. Primeiro, elas vão te manter ocupado da sua real função. Então, se você assume as funções no mundo, saiba que você assumiu aquela função. Então, a sua real função ficou escondida, esquecida, né? Então, elas servem, para te distrair, para te distanciar da sua real função, e 2, como ferramenta de culpa, para você se sentir culpado e para você culpar,
tá? As funções no mundo, de uma forma bem geral, são para isso. Claro que ninguém te conta isso, né, gente? Óbvio. Principalmente, sei lá, a gente vê em todos os lugares, assim, aquela pessoa cumpre bem a função de mãe, empresária, a gente, inclusive, evidencia, valoriza isso, né? Então, o que o curso vai nos ensinar da função está em outro lugar. Então, qual que é a nossa real função? O curso fala que é a nossa única função, na verdade. Para um Curso em Milagres, a nossa única função é o perdão, tá? E ele fala também que a nossa função e a nossa felicidade são uma só. Tudo que vem de Deus é uma coisa só, né? Então, a minha função, a função que Deus me deu, é a de perdoar os equívocos desse mundo. E ao exercer a minha função, ao assumir a minha função, eu vou experimentar a felicidade, não tem como. Por quê? Porque é a minha forma de sair desses joguinhos de culpa, né? De ataque, de defesa, de tristeza, enfim, dessa confusão do mundo. Assumir a minha função é a minha escolha de ir além do mundo. E como que eu não experimento felicidade nisso, gente? É instantâneo mesmo, assim, ó. E aí, tem uma parte aqui, a lição 83 é uma revisão, né, de 2 lições que falam bastante sobre função. Então, a revisão da lição 65, que é a minha única função é a que Deus me deu, e a revisão da lição, a minha felicidade e a minha função são uma só, que foi o que eu acabei de falar. Então, tem uma parte aqui, tem algumas partes que eu queria trazer aqui dessa lição 83 pra gente conversar. Eu acho que pode deixar um pouquinho mais claro e até embasar isso que eu tô falando sobre a visão de um curso em milagres, sobre qual é a nossa função aqui no mundo, né? Então, primeiro ponto, a minha única função é a que Deus me deu. Se eu ainda tenho na minha mente que função é algo no fazer, né, do mundo, na hora que eu vou ler essa lição, eu posso interpretar ela errado. Então, sei lá, Deus me deu um filho. Tem gente que acredita que é Deus que te dá um filho, né? Então, Deus me deu um filho. Então, agora a função que Deus me deu é ser mãe. Então, pode ter essa crença aí, né? E aí, a pessoa se identificou com aquele papel, aquela função de ser mãe. Gente, de novo, se a gente se identifica com qualquer função no mundo, a culpa ela é certa, ela é garantida. Porque assim, mesmo que você dê o seu melhor, né, alguém não vai achar, você em algum momento não vai achar, porque o mundo é a dualidade. Então, em algum momento você vai se achar a melhor mãe, mas para ser a melhor mãe tem que ter a pior em algum momento. Então você vai experimentar conflito, você vai experimentar sofrimento, você vai experimentar a dualidade, tá? Então Deus não te dá uma função específica no mundo, não dá. Então entende que se eu trago essa bagagem na hora de ler essa lição, eu vou interpretar tudo errado. A minha única função é a que Deus me deu. Então, sei lá, isso já aconteceu comigo, tá, gente? Realmente, assim, eu já me senti muito inspirada, até antes da Frequência do Amor. Eu tinha um outro projeto, eu tinha certeza que eu trabalhava para Deus e que Deus tinha me dado aquela função. E eu experimentava muita culpa, eu experimentava muita dúvida, muita insatisfação. Eu falava, mas como? Se Deus me deu essa função? Se Deus me pediu para fazer isso aqui no mundo, né? E eu não entendia que é isso, assim, ó, Deus não tem nada a ver com esse mundo, né? Então, pode até ser que você se sinta inspirada a fazer coisas aqui, sei lá, em nome de Deus, inspirado por Deus, mas ainda assim não é essa a sua função. E se a gente quer experimentar a felicidade, que é a próxima lição, a minha felicidade e a minha função são uma só, eu preciso entender isso. Eu preciso entender que a única função que Deus me deu foi o perdão. Às vezes ele vai sim te inspirar a, sei lá, a ter um negócio, a ser mãe, sei lá, para você usar aquilo para curar a sua mente, porque aquilo é o mais otimizado no momento para você cumprir a sua função, que é perdoar.
Vocês entendem a confusão que a gente faz? A gente se apega àquela função e aí você perde completamente o contato com a sua real função, você esquece a sua função. Porque ou a minha função é, sei lá, ser mãe, ser empresária, ou a minha função é perdoar. Não dá assim, ó, são funções muito diferentes. Se minha mente está ocupada em ser uma boa mãe, em ser uma boa aluna, em ser uma boa filha, não tem como a minha mente estar disponível para o perdão, porque uma coisa necessariamente exclui a outra, entende? É muito importante a gente entender isso mesmo, assim. Então, e aí aqui nessa lição ele fala isso pra gente: eu não tenho nenhuma função senão a que Deus me deu. Esse reconhecimento me libera de todo o conflito, pois significa que não posso ter metas conflitantes. Gente, olha o tanto que isso é lindo. Com um só propósito, ó, é uma só função, é o perdão, é curar os equívocos da mente. Para quem ainda tem dúvidas sobre o que é o perdão para um curso em milagres, tem muito conteúdo gratuito aí disponível para vocês na Frequência do Amor no nosso YouTube, no nosso Spotify, no nosso Instagram. Né? Tem bastante conteúdo para compreender profundamente o que é o perdão, né, de um curso em milagres. Mas é a nossa função e realmente é uma jornada compreender o que é o perdão. O ego não quer que a gente entenda isso, entendeu? Porque se eu entendo que o perdão é meu único propósito, a minha única meta, não importa o que eu esteja fazendo, não importa se eu acho que eu estou na função de dona de casa, se eu estou na função de mãe, se eu estou na função de amiga, não importa assim, ó, se o perdão é minha única meta, gente, te libera de todo o conflito. É todo o conflito mesmo. Tipo, ó, acabou o conflito da sua mente. Então, ó, esse reconhecimento me libera de todo o conflito, pois significa que não posso ter metas conflitantes. Tipo, ou eu tô ali querendo usar aquilo para perdoar minha mente, essa é uma meta só, ou eu tô querendo usar aquilo para ser uma boa mãe, para mostrar pro meu pai que eu sou uma boa mãe. E, gente, o ego ele tem muitas metas conflitantes. Ele usa tudo aqui no mundo para várias metas. Né? Às vezes você acha que você está fazendo uma função no mundo para uma coisa específica, mas o ego está querendo várias outras coisas. São várias outras coisas. O ego só tem metas conflitantes. E às vezes com uma função no mundo ele usa aquela função para várias coisas diferentes, né? E te mantém em conflito. Com um só propósito, estou sempre certo do que fazer, do que dizer e do que pensar. Não tem, ó, meus amores, não tem sensação mais gostosa nesse mundo, e não é à toa que ele fala que é a nossa felicidade, do que experimentar isso aqui, do que se comprometer com um só propósito, com uma só meta e experimentar isso aqui, experimentar essa certeza. Estou sempre certo do que fazer, do que dizer e do que pensar. Experimentar essa certeza que vem do assumir a nossa função. Não tem coisa mais gostosa no mundo. Pra mim, Paulinha, assim, ó, não tem. E aí você entra numa jornada incrível, né? De que tudo que não é certo, que não tá óbvio, que não tá feliz, né? Que eu não tô experimentando essa certeza mesmo, essa confiança de fazer, dizer, ou pensar, ou sentir, só precisa ser purificado, só precisa ser perdoado. É isso que significa pra gente na Frequência do Amor estar em oração, por exemplo. Trazer um exemplo prático. Quando a gente precisa tomar alguma decisão, sei lá, vamos fazer tal evento ou não? Vamos fazer essa imersão online ou não? Primeiro a gente olha na mente para tudo que a gente pensa sobre isso, né? Então o convite é, putz, o que você pensa, o que você sente? Isso o time todo, a gente aprendeu a fazer isso junto, né? Que é muito gostoso. O que você tá pensando? O que você tá sentindo? E aí vem todas as dúvidas, vem incerteza, porque o ego isso tem na mente. E a gente vai purificando aquilo até a gente ter certeza, até a gente sentir essa certeza do que fazer, do que falar, do que pensar, entendeu? Isso é estar em oração. Deixa essas dúvidas virem,
para o perdão, né? Eu quero ver essas dúvidas, eu quero ver o que eu penso sobre isso, eu quero ver, deixa isso vir para ser perdoado, né? É muito gostoso, assim, estar em oração, né, sobre alguma coisa, porque é esse processo de perdão, é o processo de purificação, entendeu? A gente tem que deixar isso vir mesmo. Quem fez a imersão dos Milagres São Naturais online na Frequência do Amor deve lembrar que eu comentei muito sobre o processo de organização do que parecia ser o meu casamento do Gabriel aqui no mundo, né? E que ele começou muito com essa pergunta: pra que a gente tá casando? Pra quê? Qual que é a meta? Qual que é o propósito? E essa pergunta ficou grudada na minha cabeça, assim, há um tempão, e eu ficava: pra quê? Por que eu ficava fazendo isso? Pra limpar todos os praquês, porque o ego, ele quer usar isso, tipo uma festa de casamento, para várias coisas. E a gente não tava experimentando a certeza, não tava óbvio, não tava quieto, sabe? Então, pra quê? Ah, porque a gente quer convidar tal pessoa. Pra quê? Pra quê? Tem que ir purificando, deixa isso vir, sabe? Enquanto você não sente que você tá com uma meta, com um propósito, não toma decisões, né? Nossa, tem uma coisa que eu aprendi com esse curso, foi isso, assim, ó: nenhuma decisão é urgente, o mundo vai falar que sim, né? Que você tem que tomar decisões pra ontem. Nossa, o curso vai falar: não, enquanto você não experimenta essa certeza, essa guiança do Espírito Santo, você não é obrigado a decidir. Você pode ficar em oração, você pode ficar olhando para sua mente: putz, eu quero purificar, eu quero decidir com o Espírito Santo, então para isso eu preciso olhar, eu preciso deixar essas dúvidas virem, eu preciso deixar. É muito gostoso mesmo, gente, quando a gente experimenta isso, tá? E sem contar os milagres que a gente vive quando a gente faz. Os milagres são garantidos, né? Óbvio. Quando você faz a sua parte, quando você cumpre a sua função, sua real função, os milagres são garantidos. Não, é impossível você não experimentar milagres, porque eles são naturais, né? E aí, olha que lindo. Todas as dúvidas têm que desaparecer no momento em que reconheço que a minha única função é a que Deus me deu. Ó, isso aqui é muito verdade, gente. É muito verdade. Se eu ainda tô com dúvida, é só porque eu tô querendo usar aquilo por outras metas. Eu tô assumindo outras funções no mundo. Eu tô colocando coisas na frente. Porque todas as dúvidas têm que desaparecer no momento em que reconheço que a minha única função é a que Deus me deu. É verdade isso aqui mesmo. Então, se eu aceito esse processo de purificar, né, todas essas metas conflitantes do ego, tudo que eu quero, esses quereres, o ego quer as coisas para os propósitos dele. E se eu me mantenho firme nessa meta, nessa única meta de cumprir a minha função, não importa o que eu esteja fazendo, as dúvidas desaparecem mesmo. Só que tem um processo, né, amores, para isso acontecer. Não é à toa que ele fala lá nos princípios dos milagres, que os milagres são naturais. Antes, porém, a purificação é necessária. Então isso é a purificação. Eu preciso olhar para essas metas conflitantes, eu preciso olhar para essas dúvidas, eu preciso olhar para essas inseguranças, eu preciso deixar isso vir, para que eu possa perdoar e viver os milagres. É muito perfeito. E aí ele segue falando: a minha felicidade e a minha função são uma só. O cumprimento da minha função é a minha felicidade, porque ambas vêm da mesma fonte. E aqui, para mim, a próxima frase é uma chave. É uma chave. E eu tenho que aprender a reconhecer o que me faz feliz, se quero achar a felicidade. Ai, gente, é uma frase linda, né? Se a gente vê na superfície, que frase linda, mas vocês não têm ideia da profundidade disso aqui. É muito profundo o que ele tá falando aqui com a gente. Tipo, o ego pega e fala: óbvio, né? Se você quer ser feliz, você tem que reconhecer o que te faz feliz.
Não, gente, não é óbvio. Não é óbvio. Tem uma grande armadilha na nossa mente sobre o que me faz feliz e o que não me faz feliz. Né? Na verdade, se a gente for muito honesto com o nosso treino, se a gente for ver lá as barreiras, né, que tem no livro, que quando o livro fala com a gente sobre as barreiras para a paz, os obstáculos para a paz, a gente vai ver que o primeiro obstáculo lá é a gente ficar livre da paz. Tem essa programação inconsciente na nossa mente de querer ficar livre da paz. E aí o ego, ele esconde de você o reconhecimento daquilo que te faz feliz. Para ele é banal demais, é simples demais, é fácil demais aquilo que te faz realmente feliz. E aí, por isso que eu falei que é uma chave, é um treino de ultrapassar esse obstáculo para a paz, né? De se manter aqui, que eu sinto que uma coisinha que a gente treina muito na frequência do amor, que para mim é a chave mesmo para viver isso aqui, é comprometimento. O comprometimento te salva aqui. Porque já parou para pensar aquelas coisas que você faz e que realmente te fazem bem, né? Sei lá, na frequência do amor parece que eu tenho várias funções. No início era muito difícil para mim, tipo, era muita coisa. No início eu tava sozinha, então as pessoas foram chegando aos poucos e tal. Gente, o que eu me sabotava, não é à toa, gente, que esse assunto aí, autossabotagem, é tão, sei lá, evidente, porque a gente se sabota mesmo por causa dessa programação inconsciente de ficar livre da paz, né? Você se sabota, você evita fazer aquilo que você sabe que corrige a sua mente, aquilo que te faz resgatar o poder da sua mente, que te deixa realmente feliz, que te deixa em paz, você evita. É porque isso está muito inconsciente, entendeu? É um obstáculo mesmo à paz. Tipo assim, você sabe que, sei lá, no meu caso, né, no início, eu sabia que ler o livro todos os dias deixava minha mente clara. Gente, o que eu me sabotava, hoje menos, porque eu acho que eu aprendi isso aqui que ele me ensinou. Putz, hoje eu não consigo não colocar minha mente no que é verdadeiro, tipo, todos os dias e muita parte do meu dia. Porque eu acho que eu aprendi a reconhecer que é isso que me faz feliz. E eu quero achar a felicidade. Então, se eu quero, eu preciso estar comprometida a achar. Eu preciso estar comprometido com aquilo que eu sei que corrige a minha mente. Eu preciso estar muito comprometido, porque o ego é muito traiçoeiro. E ele, gente, ele vai te tirar disso. Ele não quer que você ache a sua paz. Ele não quer que você ache a sua felicidade. E essas armadilhas vêm de todas as formas possíveis. Aí quando você vê, sua agenda tá cheia, e aí surge uma outra prioridade na sua vida que não tá te fazendo tão feliz como o que você sabe que te faz. Então, aqui tem uma chave muito grande, que é esse comprometimento com a nossa real função. Né? Não é à toa que na frequência do amor a gente usa os projetos para isso. Né? E é impressionante, porque como o projeto tem esse propósito, esse único propósito que é curar a mente, né? Se eu tô com a mente no projeto, eu experimento a paz, a minha mente fica corrigida, é impressionante, assim, porque é o propósito que a gente coloca mesmo, né, por trás. Então aqui tem que ter um comprometimento real, assim, real com a nossa função. É o treino do comprometimento, senão a mente fica muito solta, senão você fica muito solto, na hora que você vê, você já se perdeu. Né? Na hora que você vê, você já tá com metas conflitantes, sua mente já não tá tão mais clara, você já se perdeu. Né? Então, é um treino mesmo de reconhecer o que te faz feliz e se comprometer com isso. Se comprometer com isso. Não na forma, tá, gente? De novo, não é na forma. Não é na forma. Tem uma parte muito linda no final do livro, no Manual de Professores, que eu adoro, é uma sessão que eu tenho estudado bastante, que, se não me engano, é a pergunta 16. Deixa eu ver. Se não me engano, é 16, deixa eu ver. Que é como os professores de Deus têm que passar os seus dias. Como o professor de Deus deve passar o seu dia. Eu amo essa parte. Nessa parte ele fala, né? Ele fala das rotinas, então não é sobre ter uma rotina. É muito fácil a gente se perder na rotina, né? A gente confundir a meta da rotina. Então não é, eu já tive uma época que era, então eu preciso ler o livro todos os dias.
E aí no início funcionava super bem, aí depois senti que eu tava lendo e não tava sentindo essa paz. Não é na forma. Ele falou, é muito fácil, você pode ficar 1 hora em meditação e nada tá acontecendo na sua mente. Assim como você pode passar um instante consciente, comprometido com a verdade, né, com o que te faz feliz, e isso mudar tudo, né? Então, amores, é um treino muito sutil de desenvolver a nossa intuição, de desenvolver o nosso comprometimento, né, de fortalecer a nossa devoção, a nossa escolha pela verdade. É muito sutil, mas de novo, como Paulinho, eu falo pra vocês, não tem nada mais gostoso nesse mundo, não tem. Pra mim hoje não tem mesmo, assim, eu falo com toda a sinceridade do meu coração, do que me lembrar da minha função em tudo que eu estiver fazendo e cumprir ela. E tá atenta às armadilhas do ego de me fazer esquecer dela, de me fazer distrair dela, de me fazer afastar dela. Então, estamos muito juntos nesse trem, muito juntos, pra gente viver isso aqui, viver esse reconhecimento de que a nossa única função é a que Deus nos deu e que a nossa felicidade e a nossa função são uma só. Beijos pra vocês, bom treino, vamos juntos.